Nós vamos estudar agora na esfera do direito civil e do consumidor o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica, que é justamente quando desconsidera-se a empresa e os bens dos particulares, dos sócios e até administradores e gerentes respondem pelas dívidas da empresa. Então nós vamos aqui transitar pelas várias teorias nesse sentido, iniciando pela teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, justamente prevista no Código Civil, que traz em seu artigo 50, em seus termos, em caso de abuso da personalidade jurídica caracterizado, e aí vem as formas que ensejam a desconsideração da personalidade jurídica, de acordo com o Código Civil, que evidenciam e caracterizam a teoria maior da desconsideração. Então tem que haver desvio de finalidade pela empresa, desvio de finalidade e também uma confusão patrimonial. Então o que é confusão patrimonial e desvio de finalidade? Confusão de patrimônio seria colocar bens em nome de terceiros, alheios, para fugir de credores, não é? Para sonegar as suas obrigações. Então, nessas duas hipóteses. E também pelo desvio de finalidade, ou seja, fazer aquilo que o próprio estatuto da empresa não prevê, não é? Então, nessas duas hipóteses, há requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, haverá se reconhecido logicamente pelo magistrado a desconsideração da personalidade jurídica, bem que ela designe que os defeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da empresa. Então aqui eu quero salientar que até a jurisprudência mostra, até gerentes, não é? Se estão numa função ali, que estão envolvidos ali com os sócios da empresa, com os administradores, se isso, lógico, for comprovado, ressalvado o direito de ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal, entre outros, mas depois de exaurido o mérito e transitado em julgado, inclusive gerentes, minha gente, podem responder. Então, muito cuidado com o que se faz nas empresas, não é? Nada melhor do que agir sempre de maneira proba, reta, lícita e idônea. Então, ensejou aqui nessa primeira hipótese a desconsideração da personalidade jurídica consoante o Código Civil brasileiro. Já no Código de Consumidor, ele é mais abrangente no tocante a como se impera a desconsideração, chamada também de teoria menor, aplicada, por óbvia consequência, nas relações de consumo abarcadas pelo Código de Defesa do Consumidor, bastando tão somente que haja o inadimplemento da empresa perante as suas obrigações para que o juiz possa determinar a desconsideração e consequente acesso aos bens dos sócios. Então, se o credor solicitar e provar que essa empresa está inadimplindo com suas obrigações, e, claro, diante das circunstâncias, né, que o magistrado vai avaliar, independente de culpa no inadimplemento, e eu saliento esse aspecto, ou de confusão patrimonial, ou mesmo de desvio de finalidade, conforme preceitua o Código Civil, pode ensejar a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, consoante a teoria menor abraçada pelo Código de Defesa do Consumidor. E eu ressalto, sem ao menos analisar os reais motivos que levaram a sociedade a deixar de se obrigar perante terceiros. Basta
meramente o inadimplemento. Logicamente que não é um inadimplemento, não é? E aí tem que ser formado um conceito dessa empresa que está lesando várias pessoas e, no caso concreto em si, apresentar as suas razões, digo eu, no tocante à parte lesada. Também aplicada a teoria menor do CDC nos casos de insolvência ou falência da pessoa jurídica. Então, essa questão é muito importante, ou seja, se a empresa faliu, desconsidera-se automaticamente a personalidade jurídica para proteger justamente aqueles credores que foram afetados por tal situação. Vem o artigo 28 do nosso diploma consumerista dizer que o juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, também houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou do contrato social. Então aqui o CDC vai elencando uma série de disposições, não é? Por assim dizer, a desconsideração também será efetivada quando houver falência, reiterando, estado de insolvência, ou seja, aquela empresa que começa a dever uma série infindável de credores, não arcar mais, e isso já ser evidenciado, qual seja, que ela não tem mais condições de arcar com suas obrigações, isso dizendo em larga escala, não é? E também o encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. Então, vem no seu parágrafo 2º, em relação a como que funciona as sociedades de grupos societários coligadas, como é que uma responde pela outra, no caso de ser desconsiderada, no caso aqui, a personalidade jurídica. Então, as sociedades integrantes dos grupos societários, aí coloquei aqui um grupo societário, né, conhecido aí, e as sociedades controladas, os grupos societários e as sociedades controladas são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes desse código. Aí eu coloquei o número 2, porque os senhores, claro, já estão treinados em saber que a responsabilidade subsidiária é aquela que só ocorre quando são exauridas as tentativas do credor em face do devedor direto, da empresa diretamente que está sendo responsabilizada em ressarcir determinado dano, no caso aqui, advindos da desconsideração da personalidade jurídica. Então tem que executar essa empresa até ver se acha bens ou não, e só depois de esgotadas todas as tratativas pode acionar em juízo as sociedades controladas, né? E a outra empresa do grupo societário. Parágrafo 3º. As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis. Aqui já mudou, os senhores perceberam? Para as sociedades controladas e grupos societários, a obrigação em relação às obrigações são subsidiárias. Já para as sociedades consorciadas, aplica-se a responsabilidade solidária. Eu pus um carrinho aí representando um consórcio igualzinho, tá vendo? Então responde igualzinho. Consorciadas respondem solidariamente. As sociedades coligadas, é o quarto nome, só responderão por culpa. Eu sempre coloco no canal, os senhores devem prestar já atenção nesse detalhe. Quando é culpa, eu ponho amarelo. Quando é dólar, eu ponho vermelho. Então vamos gravar. Quando as sociedades coligadas deverão responder por culpa, ou seja, as sociedades coligadas só responderão por culpa, ou seja, a responsabilidade não é objetiva no tocante às sociedades coligadas. Tem que haver a culpa, qual seja a negligência, a imprudência, a imperícia, tá certo? E não é somente em qualquer hipótese, não. Tem que haver culpa nas sociedades coligadas. Atenção agora, pessoal, é a causa genérica de desconsideração da personalidade jurídica, consoante a teoria menor, abarcada pelo nosso diploma do CDC. Qual seja,
também poderá ser desconsiderada a personalidade jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. O que está dizendo aqui? Que, em tese, a empresa pode ressarcir, mas isso está sendo obstaculizado justamente pela própria atuação da empresa e seus administradores. Então, nesse caso, já é decretada logo a desconsideração. Vamos falar agora da teoria inversa. Quando desconsidera-se os bens do particular e os bens da empresa que respondem pela obrigação. Isso é no caso seguinte: a pessoa é um sócio de uma empresa e tem uma obrigação advinda de uma relação com sua pessoa física. Então, ele fez o contrário, ele tirou tudo do nome dele na pessoa física e a empresa dele está cheia de bens. Então, pode ser desconsiderada a personalidade física e a empresa responde pela obrigação. Daí a nomenclatura da desconsideração da teoria reversa, ou seja, desconsidera-se a física e a jurídica responde. Então, para terminar, é uma observação importante que pode ocorrer nas varas especiais cíveis, ou também conhecidos como juizados de pequenas causas, a desconsideração da personalidade jurídica, tratando-se, portanto, de a única forma de intervenção permitida de terceiros, justamente nas varas especiais cíveis. Não existe mais nenhuma hipótese dos institutos de intervenção de terceiros nas VEC. Então, finalizamos aqui essa apresentação, salientando que para aqueles que desejarem adquirir o PDF com alta qualidade, high quality, e dessa apresentação completo, peço a gentileza de seguir as instruções aí abaixo. Um ótimo estudo para todos.